Olá, seja bem-vindas e bem-vindos ao canal Gabi Nunes Tarô, você do signo de Peixes. Vou fazer uma leitura para as energias de dezembro para você, Peixes de Sol, Lua, Ascendente e Vênus, tá? Para você que já está comigo no canal, eu só tenho que agradecer. Esses 2 últimos meses não consegui trazer as leituras para vocês, né? Por motivos pessoais, de saúde e também de uma agenda de trabalho que eu precisei cumprir, mas agora estou de volta no canal, então vamos que vamos. Para você que é novo e nova por aqui, espero que você goste da minha leitura, goste da minha companhia. Peço que você já se inscreva no canal, ativa o sininho, envia para aquela pessoa especial, tá? Então vamos lá, quais são as energias que se apresentam para Peixes, Sol, Lua, Ascendente e Vênus no mês de dezembro de 2021? Enquanto eu vou embaralhando a carta do mundo, Peixes. Na descrição desse vídeo tem o link para as outras redes sociais, tá? E também tem como você marcar a sua consulta particular comigo, a sua mandala astrológica de final de ano, a carta da força. Pisciano, pisciana sendo tirado à força de alguma situação, à força, né? É como se vocês estivessem se sentindo pressionadas ou pressionados por alguma situação e você quisesse dar um basta em tudo isso. E para quem não está sabendo o que fazer, é como se as coisas fossem naturalmente levando você a se sentir. Como agir diante disso? O Cavaleiro de Copas. Resgate emocional, será que é isso? A Torre. O que eu sinto aqui também é que os piscianos e as piscianas estão passando por um momento onde estão deixando uma atitude pacífica diante de alguma questão e talvez até para manter alguma imagem. A gente tem aqui, né, o Arcano da Justiça, 6 de paus. Vocês estão deixando uma atitude pacífica para... Sabe quando aquela expressão que usa botar fogo no parquinho? Vocês querem resultado, solução. A leitura, gente, é geral, pode ser que não ressoe com aquilo que você está passando, tá? Então é importante abrir os canais, né? Estar de coração aberto para poder receber as mensagens, para saber o que é que faz sentido para você ou não. Rei de paus. Quatro de ouros. Assuntos domésticos, questões domésticas. Cavaleiro de ouros. E o Cavaleiro de paus. No fundo do deck a gente tem o 6 de copas, e o 6 de copas remete ao passado, energias do passado, situações, relações do passado, experiências, família, né? São questões bastante relacionais para você agora nesse mês de dezembro. Isso pode envolver família, padrão familiar, como pode envolver relações afetivas, né? E para quem tem alguma empresa familiar também, as questões agora podem estar pedindo um pouco mais de atenção, né? Vamos ver aqui, de acordo com a leitura, porque aí as questões vão vindo e eu vou completando aqui para vocês esses insights. Mas
aqui no centro do teu jogo a gente tem o Arcano do Mundo. O Arcano do Mundo fala sobre libertação, fala sobre um novo eu, fala sobre a minha nova construção, né? Aqui no Arcano do Mundo a gente está buscando se reestruturar diante de tantas transformações ou das transformações que se apresentaram durante esse período, durante o ano de 2021, né? A gente vê que o Arcano do Mundo é o 21, então aquilo que termina junto com esse ano. E a gente tem aqui o Arcano da Força, né? O Arcano 8, trazendo para vocês, na posição de desafio, uma necessidade de aprender com as situações para que vocês não caiam na falsa ideia de que existe controle em relação àquilo que vocês estão construindo na vida de vocês. Então aqui é como se peixes tivessem uma ciência daquilo que deseja, né? Por exemplo, eu tenho meus objetivos até esse final de ano e eu quero cumprir todos esses objetivos. E aí a carta da força fala, calma, calma, é momento de você fluir, de você ter mais prazer em relação àquilo que você faz, senão você vai ficar numa tarefa árdua de provar as coisas para si. Tá? Então essa carta da força fala muito sobre isso. Você talvez medindo força para poder provar o seu próprio valor, tá? Pode ser para si mesmo ou para outras pessoas, mas existe uma necessidade agora de você trabalhar a sua autoestima, né? A sua confiança para que você possa realmente construir esse novo mundo, ter essa liberdade que você já alcançou, né? Pelo menos assim, de forma consciente, você já alcançou essa liberdade, então agora você precisa construir, tudo isso precisa fazer parte do seu mundo, mas para você ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência, tá? Para você trabalhar a sua autoestima, a sua segurança pessoal, para você se conectar aos prazeres, né? Aos prazeres de realizar pequenas coisas diariamente. Então é como se peixes agora caiu em si e quisesse construir grandes coisas, né? E não desista do seu sonho, não desista do seu objetivo, não desista da sua conquista. Mas aqui existe uma necessidade de começar a construir isso diariamente, tá? Porque senão você vai cair num momento de cobrança sobre si e essa cobrança é um resultado da falta de cuidado consigo. A gente tem aqui o valete de copas na posição do passado e o valete de copas fala sobre inocência, né? Fala sobre imaturidade, fala sobre um olhar apaixonado, emocionado em relação às coisas. Então talvez você sinta que essa forma de agir, esse tipo de atitude não lhe fez bem, não trouxe você para boas experiências, né? É como se peixe estivesse dizendo assim, eu preciso amadurecer, como é que eu estou passando por essas situações, por que que eu entrego o amor nas situações, nas experiências das minhas relações e não recebo isso de volta, e aí a gente volta para a questão da autoestima, a gente volta para as tendências do passado, para a necessidade de olhar, né, em que momento eu senti essa falta de amor e lembrar que as experiências do passado, elas são construções daquilo que a gente vive no momento, mas não necessariamente é o que a gente é. Tá? Então existe sim uma tendência de peixes estar ainda muito focado nas situações do passado, querendo cobrir com os vazios do passado, mas aí tudo isso vem tirando vocês do presente. E aí, quanto mais vocês pensam que estão resgatando, né, a autonomia, a liberdade, vocês estão tentando controlar os resultados. Então, sim, tem um tema central aqui, um tema muito bom com a carta do mundo, trazendo libertação, trazendo conclusão de ciclos até o final desse mês de dezembro, mas uma necessidade realmente de pular, né, superar certa fase da sua vida. Ou aprender com essa fase da sua vida, né? Não tem como a gente apagar as situações, as histórias, tudo aquilo que a gente experimentou, seja de forma positiva ou negativa. Mas vem a carta da torre, olha. E a carta da torre é aquela pressão que eu falei no começo, é aquela necessidade que você vai ter, que você vai sentir
de simplesmente abandonar, sabe? Abandonar suas expectativas, abandonar o controle, abandonar situações que não te agregam. Se a gente olhar direitinho nessa carta, olha como é linda. Caiu uma carta aqui no chão. A carta da torre, olha, várias pessoas saindo dessa torre, então vocês estão expulsando várias pessoas, relações, situações da vida de vocês. Vai ser necessário sim saber como recomeçar, né? Sozinho, sozinha. Não é que você não vai ter uma parceria, não é que o relacionamento não tende a dar certo, mas você está precisando alimentar a sua individualidade, tá? Porque senão você vai estar sempre se projetando nas relações, nas situações, tentando provar ao outro o seu valor. E aí você, olha, após essa torre, começa a aprender a caminhar sozinho novamente, sozinha novamente. Não tem uma energia de solidão. Olha quantas pessoas aqui te acompanhando. Então, existe uma limpeza necessária que está sendo feita nos teus relacionamentos, nas relações, no teu trabalho, para que você possa realmente estar rodeada de pessoas, experiências e situações que são mais vantajosas para você. E aí você, olha, aqui como essa carta da justiça, você conseguindo validar aquilo que você quer, validando os teus sentimentos, se sentindo pertencente ao todo. Enquanto aqui na carta da força você estava tentando provar o seu valor, aqui você não precisa. Aqui você não precisa provar o seu valor, você simplesmente é. E as pessoas, as situações, as experiências vão estar em conexão com você de uma forma muito orgânica, muito natural. Nesse tarô, a carta da justiça é o número 11. Em alguns tarôs, a carta da justiça é o número 8, troca com a força, né? E saíram as duas aqui, interessante. Então, a carta da justiça é quando eu enxergo o meu próprio valor, quando eu defino os meus limites, quando eu defino o meu espaço, quando eu defino o que eu quero na minha vida, eu não vou ficar à mercê de situações do externo. Eu vou entender que aquilo que não é para mim, aquilo que não faz parte do meu querer, vai ser expulso dessa minha vida, né? Ao mesmo tempo, a gente está, eu estou entendendo aqui através do jogo de vocês que tem situações, experiências que estão fazendo com que vocês enxerguem isso de uma outra maneira. E aí a carta da torre vem novamente para dizer, pode ser mais fácil se você soltar, se você liberar, se você não ficar na tendência de querer provar as coisas. Deixa eu ver aqui qual é a cartinha que caiu. Pronto. E aí tem aqui um rei de paus, e o rei de paus pode falar sobre o chefe, pai, fala sobre o relacionamento, mas eu enxergo muito o rei de paus como um chamado do divino, um chamado da espiritualidade, sabe? Um chamado além. E quando eu falo isso, não quer dizer que seja alguma pessoa fantasiosa ou alguém que não existe, ou que essa atitude não pode vir de uma pessoa. Mas aqui, esse rei de paus, ele representa uma figura de autoridade, tá? Pode ser uma figura pública, mas é uma figura de autoridade, e podem ser vocês, tá? Trabalhando a energia masculina dentro de vocês, curando essa energia masculina de vocês. E aí eu sinto aqui que Peixes, após passar por todos esses desafios, né? Quando aprende a enxergar quais são seus objetivos e quando se determina a viver somente aquilo que se quer, não como uma utopia, Gabi, não tem como se viver aquilo somente que eu quero, mas tem como eu definir o que é que vai fazer parte da minha vida ou não, através das experiências que eu vou vivendo no meu dia a dia. Então, se tem algo que se apresenta para mim como uma oportunidade, mas não faz o meu coração vibrar, eu não vou aceitar essa situação só porque no passado eu disse um não e eu não fui bem entendida em relação a isso, sabe? Então, assim, existe vocês tomando um novo posicionamento da vida de vocês. Esse rei de paus fala sobre isso. Aqui é a forma como vocês se enxergam. E aí vem o 4 de ouros, trazendo novamente uma estabilidade, né? Após você assumir o seu poder pessoal, vem aqui estabilidade financeira, vem uma construção de um novo lar. Para algumas pessoas pode ser sim relacionamento afetivo, pode ser auxílio do parceiro, pode ser uma construção de uma casa, né? Eu vejo esse rei de paus, esse 4 de ouros como, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro,
né, tem algum propósito, tem algo que Peixes quer construir, tem algo que Peixes quer investir, e é uma mudança interna que está solidificando e materializando essas mudanças externas, tá? E aí a gente tem aqui esse cavaleiro de ouros, dizendo sim. Todas essas ideias, todas essas mudanças, tudo isso vai se materializar. É importante que você tenha paciência, que você aproveite o processo, que você se divirta com esse processo, porque o cavaleiro de ouros, ele tem uma tendência as coisas serem um pouco mais lentas, tá? Mas isso não quer dizer que elas não estão acontecendo. Então, se você jogou para o universo, se você investiu em um negócio novo, se você está fazendo novos investimentos na tua vida relacional, íntima, profissional, você vai colher, sim, os resultados disso, mas é importante que você tenha paciência em relação ao quanto você está ansioso para ver esses objetivos, tá? Então, vocês também estão lidando nesse mês com pessoas do signo de Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Também a gente tem aqui pessoas do signo de Fogo, Áries, Leão e Sagitário. Vocês terminam o mês e a gente vem aqui com o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, finalizando o mês de dezembro, trazendo para vocês um novo impulso. Para muitas pessoas é paixão. Estou sentindo muito essa energia de paixão, sabe? De movimento, de motivação, inspiração. Então, após vocês identificarem quais são os seus propósitos para 2022, vocês finalizam o mês de dezembro com muita paixão, com muita celebração, com comemoração também, tá? Com muita inspiração daquilo que se devem fazer. Então, o mês de dezembro para Peixes é um chamado aí para sim estar num outro lugar. Vocês querem se reconhecer de uma outra maneira, querem que as pessoas respeitem, valorizem quem vocês são, aquilo que vocês querem. Vocês vão conseguir a partir do momento que vocês validarem o próprio ponto de vista que vocês têm por si e não necessitar tanto dessa validação externa. Noivado aqui no fundo do maço. E aqui, olha, problemas familiares. Uma cartinha que saiu para vocês, né? No romance aqui, a sua vida vai ser beneficiada quando você perdoar os seus parentes. Então, tem questões familiares sim aqui. Lembra que eu falei? Empresa familiar, relações familiares, questões da infância. Existe uma necessidade de você olhar para isso mais de perto, para você buscar quais são os novos caminhos, aquilo que você não quer mais repetir. Então, você precisa. Vai ser importante, né? Eu não gosto de usar muito essas palavras, você precisa. Mas aquilo que você não quer repetir, é importante que você faça um exercício de imaginar, elaborar, projetar como pode ser diferente. Conselho aqui da cigana Santa Sara. Saiu para vocês a carta da âncora, número 35, que é o número 8, né? Se a gente somar. Fala muito sobre estabilidade. No fundo do baralho a gente tem o arcano 20, que é o arcano do jardim. Então, sim, as coisas vão começar a se materializar. Você vai sair de um momento de espera, de um momento onde as pessoas não enxergavam o seu valor, né? De alguma situação onde você não se sentia totalmente compreendido ou pertencente, para uma situação onde as coisas começam a ter mais estrutura. São novas estruturas que estão sendo oferecidas para vocês nesse mês de dezembro, tá? Então é importante que você vivencie esse processo com toda a sua conexão, com toda a atenção, com toda a presença. Se você quiser fazer uma leitura particular para entender como esse processo aqui vai funcionar para você, você entra em contato comigo para fazer a sua mandala astrológica, que eu estou com as últimas vagas para o mês de dezembro, tá? O Cartas Astrológicas trouxe para vocês aqui a carta de Libra, equilíbrio, e novamente a gente tem aqui a carta da Justiça. Vamos ver o que se apresenta para vocês. Número 34.
A balança, ela fala sobre a atividade cognitiva e representa a capacidade de avaliar, deliberar, examinar e julgar. Libra fala da atividade mental e da autogeração de pensamentos que criam novas ideias, novas filosofias e novos mundos. Tudo é pesado na balança, nós mesmos, os demais, e as ações em um processo constante de raciocínio e avaliação. E se esse processo de análise não for realizado por nós mesmos, algo superior julgará em nosso lugar. Por isso a carta da Torre. Quando se pede aconselhamento, a carta Libra indica que a questão deve ser mais aprofundada. Ela nos remete à nossa capacidade mental e pede que sejamos lógicos e analisemos a questão sobre todos os pontos de vista. Essa carta nos pede para acionarmos nossa capacidade de pensar de forma independente e para expressarmos nossos pensamentos e ideias que podem simplesmente ter o poder de mudar as coisas e, de fato, criar uma nova realidade. Contemplar essa carta ajuda a desenvolver as habilidades mentais e auxilia na ativação da capacidade de ponderar e examinar as coisas de forma lógica. Afirmação para vocês: eu ativo minha capacidade de ponderar e examinar as coisas de forma lógica. Eu ativo a minha capacidade de ponderar e examinar as coisas, né, de forma lógica. Então é isso, peixes. Olha que forte para vocês. É necessário analisar as coisas de forma lógica, tá? É necessário colocar as coisas na balança, entender quais são os excessos, aquilo que você precisa se responsabilizar, aquilo que você deixou de alguma forma que acontecesse na sua vida. Se você não quer repetir, se você quer finalizar com esse ciclo, é importante que você esteja presente também na mudança que ele traz para você, tá? Então eu desejo para você muita sorte, muito amor. Nesse dezembro de 2021, a gente se encontra aqui para as outras leituras. Fiquem com os deuses e as deusas.